Glória a Deus, o Eterno. Vou passar aqui o tempo, falando sério agora, tá? Nós não sabemos exatamente, nós queremos ser fiéis às perguntas, dentro de uma coerência de tempo, para não cansar também aqui, para dar tempo talvez para você sair para jantar, alguma coisa assim, tá bom? Disseu. Então, boa noite a todos. É com uma alegria que estamos aqui, estamos junto com os nossos pastores, nesse primeiro bate-papo, como o Telmo falou antes, né? Infelizmente, por causa de pandemia, não está acontecendo os retiros que costumava acontecer na Abapai, né? Mas pelo menos um formato um pouco diferente seria o bate-papo, para que possa estar abençoando a vida de cada casal aqui presente nessa noite e os que nos acompanham também pelo YouTube. Então, a primeira pergunta aqui é: como ter um casamento equilibrado? Queres? Vamos lá? Se responder essa, pode cancelar o resto. Eles estão tão bonitinhos, né? Tudo de dois, assim, né? Tudo crente, que olha assim. Não, olhar daqui só falta assim, voar, né? Que olha assim, ninguém briga, né? Teve gente que veio fechando o fight até no carro ali, ó. Na hora que desceu do carro, o Atalaia, boa noite, boa noite, boa noite. Entrou aqui, agora está com tudo cara de anjo aí. Bom, posso começar aqui? Pode começar. Vamos lá. Eu acredito de verdade que duas coisas ajudam, três pernas aí ajudam no processo para ter um casamento equilibrado. Acho que a definição de papéis dentro de uma casa ajuda a equilibrar. O que é a definição de papéis? Função do homem, função da mulher, função do pai, função da mãe e função das crianças. Ou seja, cada pessoa trabalhando no seu quadrado. Eu acho que definir isso, eu não estou dizendo que essa definição é fácil, mas definir isso já parte para um equilíbrio. Porque se porventura o homem estiver fazendo o papel da mulher ou vice-versa, o desequilíbrio é certo. Vai trazer um desequilíbrio. Então esse é um ponto, papéis bem definidos, inclusive no curso, né, Lani, tem uma matéria que é os papéis, né, trabalham Sim, isso, né? Exatamente isso. Como é fundamental. Segundo, que eu acredito que é muito importante, respeitar o processo no papel do outro. Porque eu não estou no papel dela, e o papel dela, tem hora que eu acho que eu sou expert no papel dela, mas Deus não me fez expert, porque Deus me deu um papel, um chamado, um lugar, e eu quero quebrar o processo, adiantar o processo, ser melhor do que ela, né? Caminhar na frente dela, ou atrás dela, ou vice-versa, no processo. Respeitar o processo do outro é fundamental. Nem todo mundo tem a mesma velocidade, né, para crescer no chamado que Deus deu. Terceiro, eu acho que é a maturidade. Eu digo que nós tínhamos desequilíbrios no começo do nosso casamento, muitos deles, não que todos estejam 100% equilibrados, mas muitos do que tínhamos era de imaturidade. Era de pequenas decepções, brigas tolas, né? Desequilíbrios desnecessários. E agora, depois de 21 também, né? O Cabral falou aqui que faz 21, é legal, a gente também faz 21 anos de casado hoje, né? E 21 anos de casado, a gente percebe que quanto desequilíbrio foi desnecessário, né? Por causa da imaturidade, brigas tolas, né? Egoísmos, pequenos egoísmos e tudo mais. Então, acredito que esse tripé aí ajuda no processo de equilíbrio, não de perfeição, né? Mas de equilíbrio, acredito que possa ajudar. Eu penso, né, a minha opinião, minha visão. Primeiro, boa noite a todos. Deus abençoe todo mundo. Eu acredito muito na questão, quando a gente casou e temos 21 anos de casado, né? Não vou dizer assim que eu sou expert no assunto, porque a gente está sempre aprendendo. Mas uma das coisas que eu acho que são fundamentais é saber resolver as divergências, os conflitos, porque conflitos vai ter. Se a gente pode ter uma certeza nessa vida que a gente vai casar, a gente vai ter conflito. Na verdade, conflitos até antes de casar. Tem gente que casou estressado já, de tantos conflitos que tinha, né? Quem casou agora está aí se identificando, porque realmente são muitos conflitos. E o que eu aprendi, assim, que conflitos a gente vai ter. Então, não adianta dizer assim, a gente está bem. Por exemplo, um erro que a gente cometia muito. Está tudo bem, porque não tinha conflito. Mas parecia um conflito, né? Um conflito surgia, a gente já percebia que não estava tudo bem. Que realmente a gente precisava ser maduro para lidar com os conflitos que a gente tinha. E uma das coisas que eu tenho aprendido todo esse tempo e procurado em Deus ajuda, digo assim, Deus me ajuda a encarar os conflitos de uma forma madura, porque às vezes você pode observar, tem um assunto que te incomoda.
Tá? Você não resolveu ele ainda, ele está aí te incomodando. Dá um conflito justamente nesse assunto. Você vai escolher a hora mais errada para resolver esse conflito, que é o momento que vocês dois estão estressados. E aí, em vez de se resolver o conflito, o que é que vai acontecer? Vai acontecer troca de acusações, que vai endurecer o coração dos dois. E aí vai haver também ofensas, que vai endurecer mais ainda o coração dos dois. O que acontece? Daqui a pouco vocês estão parados, se desculpando pelas ofensas, e a causa do conflito não foi resolvida. E aí, novamente, de novo, vai acontecer. Então, assim, eu via muito isso no nosso relacionamento. Um dia eu parei, eu falei assim, vamos resolver essa questão. A gente já estava se ofendendo, eu falei, vamos resolver, esse é o problema, vamos direto nesse problema. E a gente começou a aprender a atacar o motivo do conflito e se entender e não se machucar no meio do processo. Então, para mim, um casamento equilibrado começa sabendo resolver os conflitos. Uma das coisas... Posso falar? Boa noite, né? Eu também não dei boa noite. Uma das coisas que a gente sempre vê com os casais acompanhando é que muitas vezes eles potencializam muito uma coisa. Mulher tem muito disso, né? Vou ter que falar que a mulher geralmente... Mas nem sempre. Potencializa, então, tipo assim, o mundo para em torno daquilo ali. Às vezes elas vêm falar conosco, a gente diz assim, calma, respira. Quem está do outro lado não é o inimigo, é o teu esposo. Boa. Vamos olhar com o olhar de Deus. Eu não sou Satanás, eu não sou, olha bem para mim, eu não sou. E eu lembro de uma vez que a Vivi falou, né? Ela disse assim, para que eu vou brigar, amiga? Eu já sei que eu vou ter que resolver. Então, assim, o que não é assim tão ruim que você consiga resolver passando por cima, porque tem coisa, gente, que a gente exagera, tanto o homem quanto a mulher. O que conseguir, mantenha o equilíbrio, porque depois você vai ter que pedir perdão ou não vai. A gente é um casal de Deus ou não é, né? Então, eu vivo nesse princípio desde que a minha pastora me orientou nisso. Até teve um dia... agora eu vou falar, né? Tem o YouTube, né? Agora já era. Nós estávamos viajando entre amigos e aconteceu uma situação que ligou um gatilho em mim, que já estava, o Thelmo já está rindo. Não vou falar o que era, né? Mas a Vivi olhou para mim, sorria, vai passar. Eu dizia, amiga, mas eu quero avançar. Ela, não, respira. E essa situação, assim, realmente, Deus usou para nos moldar, porque daí Dirceu se consertou publicamente, porque o problema foi publicamente, né, amor? Então, ele se consertou e ficou tudo bem. A gente procura sempre achar um equilíbrio nos nossos problemas. Gente, meu marido é um docinho, tá? Não, mas é importante pontuar, já que tu colocou isso, senão eles vão achar que... o que eu sou, né? Mas assim, o que aconteceu? Houve um mal-entendido entre nós aí. E como eu entendi que realmente eu tinha errado, eu pedi perdão publicamente. Pedi perdão para ela na frente dos nossos amigos, nossos pastores e outros amigos que estavam conosco. E ela, como uma mulher sábia, né, me perdoou na hora. Aleluia. Mas ela levou em consideração que a nossa pastora havia aconselhado ela. Né? Amém. E se ela não tivesse feito isso, não tivesse esse equilíbrio, esse domínio próprio, teria, de repente, também revidado na mesma altura do que eu falei. E aí a gente não sabe o que estaria acontecendo, né? Talvez não estaremos nem aqui hoje falando com você. Eu vou contar, eu não estou me aguentando, estou me coçando, posso? Vocês querem saber o que aconteceu? Olha, amiga. Tudo assim, ó. A gente estava no restaurante, todo mundo já tinha terminado de comer e ela estava atrás das cadeiras, assim, tinha cadeiras, aí estava a gente conversando e ele estava atrás da gente. Então tinha ele, nós, a mesa cheia, ela atrás, e ela assim, Dirceu, vem cá. Ele assim, não. Aí ela assim, Dirceu, vem cá. Não. Vocês conhecem o Dirceu quando ele diz não. Aí eu falei, Dirceu, a Alane está te chamando. Não. Eu falei... Aí... Não sei porquê, né? Esse motivo passou. Aí, no fim, depois eu falei, amiga, viu, não foi nem nada assim muito mas são grave. coisas, né, amiga, que acabam tirando a paz da gente, né? Não, mas são pequenas coisas, são as raposinhas que acabam tirando a paz e acabando com um passeio que era tão lindo, maravilhoso. Horrível, né? O pessoal ficou assim, quem é que vai falar com o Dirceu agora? O cara é o Chuck Norris, ele vai avançar na gente.
Aí como ficou um climão com todo mundo, e depois ele pediu perdão para todo mundo, é um querido. Ficou tudo bem de novo. Nós não vamos contar tudo, mas teve vários episódios nessa viagem. Próxima pergunta. E o outro episódio é meu. Não, eu vou contar. Essa é a seguinte. Vou contar. Eu e mais uns 8 seres humanos estávamos lá de fora de uma loja, não vou dizer a marca, para não fazer merchan de ninguém, esperando as mulheres ver sapato. Eu não sei, elas são centopeia. Porque, falta sapato lá em casa, 160. Pá, mas está faltando um rosa, não sei de onde. Aí entraram. Não, tudo bem, né? Até aí tudo bem. Ficamos falando de carro. Conversamos sobre todo tipo de carro, marca de carro que passava, a gente falava. Sentamos na calçada, na frente, esperando. De repente caiu a ficha, 1h30. Só que eu estava no sol, ficou uma marca na minha testa assim do sol. Eu vi que meu Deus, 1h30. Meu Deus! Aí o italiano que está dentro de mim levantou. Eu não levantei, o italiano levantou, eu fui junto. Quando eu vi, eu estava grudado atrás dele, indo lá dentro da loja. Mas um tempo atrás eu dava um grito da porta. Para casa, vamos embora. Eu fui lá no ouvido dela, falei assim, exagero. Todo mundo lá no sol. Vamos embora. Aí o pessoal começou a me acalmar. Calma, não, estou calmo. Só que, mas é coisa que a gente vai aprendendo. Quando a gente foi olhar o Gustavo da Gisele, ele estava vermelho. Quando a gente viu, ele estava tudo bronzeado. O Gustavo ficou um tempo assim, parado assim, ficou a marca dos 4 dedos na testa assim, Não, gente, foi 1h30, 2 horas. Nós passeando em grupo. Elas entraram numa loja para ver sapato 1h30. Isso é absurdo, isso é inacreditável. Poderiam ter ido numa cafeteria, tomar um cafezinho, né? Tá bom. As mulheres jamais ficariam ali na frente esperando. A gente ia tomar um café juntas. A gente ia Isso, nós somos tanso ainda, né? Isso. Ela está dizendo que além de trouxa, nós somos tanso, né? Chamou de burro. E no final, quem pagou a conta? O Telmo. Muda de assunto, faz outra pergunta. Porque eu estou começando a ficar nervoso. Não, mas acho que ficou bem respondida, né? Como ter um casamento equilibrado. Bem né? respondido. Como ter um casamento equilibrado. Você vai chegar na loja para sua esposa e Viva 300 anos e descubra. Vamos lá, segunda pergunta. Quando a rotina, filhos, correria nos afasta um do outro? Já está no tema filhos lá, né? Tá aleatório, né? Relacionamento no casamento. Aqui. Tá, ok. Eu vou responder essa. Muda a rotina. É o que eu faço. Quando eu vejo a coisa que a gente está muito irmão da igreja lá dentro de casa. Dando paz do Senhor, né? Dentro de casa começa a ficar feio. Quando o assunto é muito igreja, muito ministério, quando é muito escola, quando é muito, eu dou um piti. Eu falo assim, vamos sair para jantar só nós dois juntos, a gente precisa de um tempo só nós dois. Eu vou lá e falo, a gente está muito envolvido nas coisas, vamos dizer menos, mas vamos dizer não para isso, não para aquilo. E geralmente a mulher ela percebe isso, né? O homem, não que ele seja desligado, mas o homem ele é muito envolvido, né, com o dia a dia e tudo. Para o homem está tudo bem às vezes, mas a mulher ela é essa parte do relacionamento que é mais sensível, que vai chamar para o conserto. Então, se a rotina está incomodando, muda a rotina. Acho que é uma forma muito interessante. Se tem filhos pequenos, por exemplo, achem alguém que seja de confiança de vocês, também não vão colocar os filhos a risco. A gente sabe de quantos casos de abuso sexual acontece porque os pais colocam os filhos na mão de qualquer pessoa, ou às vezes até na mão de pessoas que você, né, confia. Mas tem um checklist aí de pessoas confiáveis que você pode deixar o seu filho. E não abra mão do seu momento a dois de jantar sozinhos. Aí o tema a gente não abre mão. Por mais corrido que sejam os nossos dias, a gente dá um jeito de sair para jantar só nós dois, de conversar e colocar a nossa vida em dia, né? Relacionamento, casamento, rir junto. A gente tem piadas internas, tenham piadas internas só de vocês. Vocês têm que se proteger no meio da rotina. A rotina não pode guiar o casamento. É isso aí, recalculando, se for preciso.
Isso, complementando o que a pastora falou, é muito importante mesmo. Tirar um dia da semana para sair o casal. E como a pastora colocou, deixar o filho com um pai, né, a mãe, com alguém de confiança realmente, para ter um tempo do casal. Assim como o Temo acabou de falar, né? As piadas internas, né? Aquilo que lembra o passado, lembra ser amigo, exatamente, amor. Lembra quando vocês se conheceram, o processo de namoro, de noivado. Então, ter essa lembrança boa, gostosa, e ser amigo um do outro, e ter esse tempo, né? E como o pastor Temo sempre fala, principalmente no culto dos homens, né? Se não tem dinheiro para ir a Gramado, para ir fazer uma viagem legal, né? Abençoada, então pode ir no X do Gaúcho, como o Temo já falou outras vezes, pode ir ou no Fefe, na Nova Veneza, né? O querido Fefe, nosso amigo. Mas ser algo assim que caiba dentro do bolso de vocês, na parte financeira, né, que não venha pesar financeiramente, mas ser realmente tirar e sair da rotina, né, tirar um tempo para estar com a esposa. E é valoroso, é maravilhoso. Ainda que venha, quando eu falo pesar, ainda que você vai talvez fazer um sacrifício pessoal, abrir mão de algo material para estar com a esposa, né? Às vezes você pensa, eu vou economizar, estou economizando para trocar de carro. Não posso sair porque eu estou economizando para trocar de carro. A gente vê que a briga financeira, vai ter até pergunta sobre isso, a questão financeira destrói casamento, né? É um dos principais motivos, né, depois da infidelidade, é a questão financeira. Então, esse desequilíbrio financeiro também a pessoa, né, muito avarento, muito mesquinho, né, muito italiano, muito munheca de samambaia, o cara bota um sorrisal na mão, passa o oceano a nado, não sai uma bolha. Vou comprar o meu carro. E a esposa, né, esses dias eu brinquei no culto dos homens, mas os irmãos, tinha um visitante sentado aqui mais na frente. Eu falei, você que tem o dinheiro para trocar de carro, está lá, a sua esposa quer ir para Gramado, faz 20 anos de casado, você nunca foi em Gramado, vai em Gramado, vai porque daqui a pouco tu morre, ela casa com outro e ele vai pegar o dinheiro do que era do teu carro e vai para Gramado. Aí o cara, o cara pensou assim, eu não vou mais nessa igreja, tá louco? O pastor fala que eu vou morrer e o futuro marido da minha esposa vai para Gramado com o meu dinheiro. Não, quando eu falei em tom de brincadeira, mas no sentido de, às vezes vai custar um pouquinho. Claro que viver a realidade, essa manutenção semanal, né? Você não vai para Gramado toda semana, né? A não ser que, glória a Deus pela tua vida, né? Que tu está, assim, acabou, né? Já está aposentado, mas se não é o caso, é a manutenção mesmo. A gente ontem saiu, né? Ou como hoje estaríamos aqui, ontem a gente ficou um tempo a sós, e a gente ficou lembrando do tempo do namoro, né? Quem pediu quem, aquele negócio, aquele dia, o que eu falei para ti mesmo? Romance no ar. O que tu falou para mim? E aí, lembra aquele que gostava de ti? Eu cheguei, já era, né? Eu cheguei abafando, aí ela disse que eu me acho, ela falou que se eu fosse... Não, eu vou privar de... a gente ri, fácil eu e ela, junto, fácil. Então, realmente mesmo, a rotina tem que ser quebrada. Cuidado com a rotina baseada no ego, né? A rotina tem que ser baseada na família. Em Deus, claro, mas na família. Então, a rotina baseada no ego, você vai só trabalhar na rotina. Você vai tem que fazer o meu mestrado, não interessa quem vai sofrer, é o ego. Dá para fazer um mestrado sem sacrificar o casamento e os filhos? Faz o mestrado, doutorado, vai para a NASA, não tem problema. Mas se não dá, prioridade. Então, a rotina tem que ser baseada nisso aí. Então, quebre a rotina. Se está prejudicando, recalculando. Uma coisa que a gente faz lá em casa, quando a gente quer comprar alguma coisa assim mais cara, né? Ou até fazer uma viagem, a gente diz assim, vai poder sobreviver depois dessa viagem? Porque muitas vezes tu compra um carro, ou programa uma viagem e depois tu não pode nem comer um x-salada, né? Se eu quero viver, se der para viver, a gente continua, a gente faz esse negócio. Não, olha, entra em comprar carro, casa, qualquer outra coisa, e sobreviver bem, sabe, gente? Não sacrifica a coisa orgânica da vida do dia a dia. Porque não vale a pena, né? Não vale. Eu gosto daquela frase, você não tem uma sociedade para impressionar, você tem uma família para cuidar. Então, essa é a prioridade sua. Bem. E uma das coisas que mulher também faz, né, que a Vivi falou que às vezes a mulher tem o filho em si, né? Mas acontecia muito comigo, e às vezes até... era chamada a atenção, porque cada vez que nós íamos viajar, eu queria levar o Mateus. E essas viagens, né? Teteuzinho tá... Outro dia ela assim, eu vou para Gramado com o Dirceu. Eu falei, que legal, mas eu vou levar o Teteu 18 anos. Eu falei, que isso?
Não, só se for do lado Pra de fora da começar, loja. o Mateus vai ficar, ele tem 18 anos, ele vai sobreviver, vocês dois curtir. É que Glória mãe a é Deus assim, que eu né, ouvi o gente? pastor, né? Eu ouvi, Glória a amor. Eu Deus. ouvi. Aleluia, né, Glória a Disseu? Deus. Aleluia, aleluia. Porque a pessoa, o gramado com isso, livre. Uma coisa que acontecia muito, olha lá. Gente, é experiência, né? Talvez vai encaixar aí com a tua experiência. Mas a gente começou muito assim, olha, a gente fazia listinha para o que podia comprar, o que podia não comprar. Eu lembro de eu chegar no mercado no início do nosso casamento e nós gostávamos de algumas coisas. Ó, esse mês a gente leva esse, outro mês a gente leva... Era um rodízio. Então, assim, não era uma coisa... E a gente até se arrependeu, porque a gente fez um casamento gigante para 350 pessoas. E a gente já casou, então, com aquela dívida do casamento e tendo que pagar. E, gente, não vale a pena a gente casar assim, sabe? Hoje eu falo para os casais, tem namorados aqui, noivos aqui, por favor, faça uma festa pequena, enxuta, só para as pessoas realmente importantes da sua vida. Você vai perceber como isso é verdadeiro. E vai para o casamento em paz, financeiramente falando, né? Você não precisa impressionar ninguém. E aí a gente aprendeu, né, que a gente teve que financiar a casa, a gente pagou nossa casa, olha, com muito sacrifício. Depois veio as minhas filhas, eu não trabalhei, eu fiquei em casa, foi outro processo difícil. E uma das coisas que eu sentia muita falta era do investimento no nosso casamento, porque o investimento era na moradia, no carro que a gente... Porque o salário era muito, muito pouco, a nossa situação financeira era muito difícil. E eu não tinha, por exemplo, uma coisa que eu queria muito, uma joia de lembrança que ele me desse de um aniversário de casamento. Não tinha esse negócio de dar presente, nós estávamos sem dinheiro. Não tínhamos condições, eu entendia isso. Só que um dia a gente conversou, eu falei para ele, amor, nunca mais nós vamos chegar numa situação que eu não posso investir em ti, tu não posso investir em mim. Que o maior investimento está nas pessoas, principalmente a tua esposa e o teu marido. É o maior investimento que você possa fazer. Às vezes você faz tanto sacrifício para comprar coisas aí, né, que hoje funciona, amanhã, de repente, outro dia até eu conversei com ele, a gente fez 16 anos de casado, foi a primeira joia que eu ganhei dele, está aqui o meu anelzinho, 16 anos de casado. E eu lembro que a situação financeira também ainda era complicada, ele foi lá, fez 7 vezes. 12. 12 vezes. Mas assim, invista. Não, amor, tu concorda nisso? Tem que investir nas esposas, não tem? Tem. É claro, né, gente, que tem que investir. Mas eu aprendi muito isso, que tanto eu investi nele nesse sentido, investi no casamento. Às vezes você quer um carro novo, fica, né, gastando com... É verdade, com Mas coisas... ela me investe em mim desde muito. Quando ela me conheceu, eu usava uma calça social e uma camisa do Vasco por dentro. Que chute no pé, quando ela me conheceu, eu estava assim, lá, e ela foi lá, me vestiu, primeira coisa, foi numa loja do centro, que não vou dizer o nome, e falou, vou te dar uma roupa. De verdade. E um perfume. O perfume foi indireto, porque eu acho que eu não estava legal na época. Então, ela é que investia muito em mim. Eu não tinha essa cultura, vim de uma cultura diferente. Né? Alguns descendentes de italianos sabem o que eu estou dizendo. Uma cultura de ter terra, guardar, ter terra, guardar. E aí, só se for terra embaixo da unha. Essa cultura que não vive a vida. Não vive a vida. Eu não estou dizendo para esbanjar, por favor, tenha projeções, não tem, investimentos, não tem problema, mas desde que isso não sacrifique o dia a dia. A família, o casamento. Não vale a pena, gente. Olha, desculpa, é um assunto que ninguém gosta, eu também não gosto. O Covid veio aí para mostrar que a vida é curtinha. E quem a gente achava que, não, daqui a 40 anos, não, foi antes. Então, a vida, isso vem ensinar algumas coisas sobre valores. Não, por favor, entenda o que eu digo. Não é comamos e bebamos porque amanhã morreremos, não é isso. Mas viva o dia de hoje, planeje para 50 anos, mas viva o dia de hoje. Viva intensamente. Pegando esse gancho ali de investir no cônjuge, é uma das coisas que a gente ensina no curso de casais. A gente fala, né, para cuidar realmente do seu cônjuge. Olha como ele está saindo, né? Muitas mulheres preferem que o marido saia todo mulambento mesmo para que ninguém olhe. E isso não vai mudar o caráter dele, gente. O que está dentro é o mais importante. Então, eu gosto mesmo que meu marido fique bem bonito e eu só fico com o olho aberto. Né? Que o varão é meu. O varão é meu. Sempre do lado, né, mãe? Sempre presente, do lado. Marcando presença. Vamos para a próxima, então. Minha esposa deixa de lado um pouco a casa para ficar no Instagram. É normal? Deixo assim ou tomo atitudes
quanto a isso? E aí, bispo? Não, responde, gente. Amor. Vai lá, mulher. Quer responder, pastora? Não é normal. Não é normal, né? Porque a gente tem prioridades. E a nossa prioridade é a nossa família, a nossa casa. É ter aquele lar aconchegante. Se você ficar... Você pode perceber. Já aconteceu comigo, como diz nosso pastor, vou confessar aqui. Quando tu viu, meu Deus, fiquei tudo isso no celular. Então, se você ficar, você vai ficar o dia todo. E quando seu esposo chegar em casa, não tem nenhum pão seco para ele comer. A mulher, ela é aquela que vai preparar a casa para os filhos, para o esposo, para o aconchego. E se ela ficar no bate-papo ou no Instagram, em qualquer lugar, ela vai perder isso, vai escapar pelas mãos. E o que acontece? O marido chega em casa, oi, quem eu sou, de onde eu vim, e ela está ali almejando, e quando o marido rala, almejando a viagem de Paris, que a amiga dela estava lá postando no Instagram. E ela não olha para a realidade da casa dela. Eu estou falando por experiência própria. Já teve coisas na minha vida que eu questionei a Deus. Né? Quem nunca? Ai, como eu queria tal coisa. Mas eu aprendi, graças a Deus, há bastante tempo, a celebrar aquilo que o Senhor nos dá. E a minha família realmente hoje é o meu melhor tesouro. E a prioridade, o meu melhor, o que eu tenho de melhor para dar, eu quero dar para eles. Amém. E são duas perguntas, né? A Lani colocou muito bem. A pergunta é se é normal. Ela já respondeu. Não é normal, né? Pelo menos não deveria ser normal. O segundo é o que fazer com isso. Eu acho que uma boa conversa, um equilíbrio aqui entra, né? Porque a pergunta não é que ela largou, foi para o mundo, largou tudo e foi embora por causa do Instagram. Não. Ela está relaxando, né? Sem querer. Está num processo de desequilíbrio aí. Então, uma boa conversa. Vem, amor, o que você acha? Está demais ou não? Né? Trazer uma realidade, uma conversa ajuda muito nisso. Acho que esse assunto até ele traz para o homem e para a mulher. Os dois, é. Porque tanto homem quanto mulher podem cair nesse erro de ficar no celular. Né? A gente vê muito reclamação também de mulheres que dizem que o marido chega em casa, fica no celular. Televisão, né? Tudo. Não é só... entretenimento. Então, é como o Telmo falou, acho que uma boa conversa resolve. Converse. O problema é que, às vezes, o outro não vai aceitar. Já aconteceu contigo? Você vai falar... O outro diz, nada a ver, né? Capaz. Então, é capaz, imagina. Então, assim, pontua. Ou faça um acordo. Quando chegar em casa do trabalho, nós vamos ficar 1h30 sem rede social, 2 horas, nós vamos ficar em casa conversando, vamos fazer uma refeição. Eu acho que é um bom caminho. Tem que ter o equilíbrio, não tem outra forma. É. Tendo o equilíbrio, tudo dá certo. Próximo, amor. Como agir quando o cônjuge te oprime, te ofende, diz que não ajuda em nada, grita na frente dos outros e diz que sempre tem razão? Esse não é um cônjuge, né? É o Satanás. Casou com Exu perturbação. Está fazendo missão. Porque a pergunta já começou ali. Cônjuge que oprime, né, ofende. Meu Deus, né? Diz que não ajuda em nada, grita na frente dos outros. Não é crente, né? Para começar a conversa, não é crente. Só se é crente daquele que vai morar no inferno, né? Eu acho que assim, vamos lá, essas realidades existem, né? A pessoa que perguntou é a realidade dela, então vamos lá. Eu acho que vamos tentar achar um equilíbrio aqui. Considerando que essa pessoa não anda com o Espírito Santo, ela não é crente. Se for crente, não é convertido, não nasceu de novo. Tá? Mas vamos lá, vamos dizer que essa pessoa está com você, ela quer buscar Deus, está vindo na igreja, sei lá, há um esforço. Eu acho que tem que buscar conselhos, é importante você buscar acompanhamento, aconselhamento. Sentar vocês dois com um casal mais maduro para crescer. A Bíblia fala, Provérbios, né, vai dizer que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque você andando com ela vai ver você fazer as coisas e vai imitar, ok? Eu acho que para a gente também ter um casamento saudável, é importante encostar em alguém também no caminho de alguém. Com alguém que está com um casamento melhor, mais maduro, e você vai crescer. Então, um conselho aí, busca uma possibilidade de um aconselhamento pastoral, talvez psicológico, se necessário, algo que vai trazer ajuda no meio desse processo, né? Sempre, nunca esquecendo de sentar, conversar, não havendo uma consciência, se posicione mais firme, porque aqui nós estamos falando de opressão, né, ofensas, gritos, nós estamos falando aqui quase de um extremo, né? Não falou agressão aqui, porque se falar de agressão, nós falamos de polícia, nós estamos falando de outra coisa. Falou de agressão, falou de polícia. Gente, pecado é pecado, crime é crime. Você ouviu um amém ou não?
a gente trata pecado, nem sempre é crime, mas todo crime é pecado. Crime é pecado, porque já vai contra a lei dos homens. Então, pecado, tem coisa que é pecado, a gente vai resolver entre nós. É pecado, vamos resolver entre nós. É crime? É crime. Então, quando alguém pergunta para mim, o meu marido me agride, o que eu faço? Denuncia. Polícia. Ah, mas aí os seus filhos vão ver a justiça agindo. Porque eles podem crescer e dizer assim depois, o meu pai batia na minha mãe e Deus nunca fez nada. Não, Deus fez sim, usou a polícia para fazer, mas fez alguma coisa. Então, aqui cabe uma busca de ajuda, né? Talvez mais especializada, mais profunda. Não fique aí. Esse lugar é um perigoso. Não fica assim, vamos levando assim. Não, assim é perigoso. Esse ambiente vai matar você, mulher, porque é muito opressor, né? Pelo menos pela leitura aqui da pergunta, né? Pode ir para o próximo, você que quer completar alguma coisa. O que fazer quando você abre com seu marido sobre um assunto, uma ferida de infância, e alguns dias depois ele usa essa conversa para te ferir, te machucar? Uma das coisas que a gente traz muito para o casamento são as nossas histórias com as nossas famílias, né? Não dá para a gente sair de casa, quando a gente vai casar, bater o pé e dizer, não vou levar nada daqui, né? Nós temos uma herança emocional, né? Uma herança espiritual, a gente tem uma herança, a gente traz de casa. Eu sei que quantas vezes aqui você reprovou coisas no seu pai e na sua mãe, mas um dia, dentro do seu casamento, lá com a sua família, você se viu fazendo a mesma coisa. Quantos de nós? Que depois que aconteceu, você falou, meu Deus, eu fiz igual a minha mãe, eu agi igual ao meu pai. Por que eu fiz isso? São construções que precisam ser derrubadas dentro da gente. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, quando nós caminhamos com o Senhor, nós temos que estar cientes e que o Senhor vai fazer uma construção dentro de nós. E, mais do que construir, vai ter paredes, vai ter lugares que Ele vai precisar desconstruir. Então, o nosso marido, eu digo assim, o Telmo, né, ele precisa ser o meu melhor amigo. Eu falo muita coisa para ele, inclusive das minhas feridas da infância, exponho para ele, falo para ele. Porque essas feridas você não vai abrir para qualquer pessoa, você vai abrir para quem você confia. Então, é complicado quando nós usamos, e a gente faz muito isso, escute o que eu vou falar, nós usamos, às vezes nós vamos, quando tem uma crise, uma confusão, nós vamos bater logo naquele ponto que a gente sabe que é o mais dolorido, o ponto mais fraco. Porque é a tua mãe, porque é o teu pai, porque é a tua família. Geralmente a gente vai usar essas situações. Então fica aqui um alerta para nós, né? Não use as feridas do outro como teu ponto de força. Falar que o outro é fraco não te faz forte. Eu creio que no casamento nós precisamos fortalecer uns aos outros e nos ajudar. Até um conselho para aqueles que vão casar, né? No dia da festa de casamento, a gente olha o noivo e a noiva, meu marido sempre fala isso. É um casal bonito, lá todo mundo está tão arrumado, mas ninguém percebe, do que a Vivi falou é muito coerente, que cada um deles traz uma mochila invisível, né? Então, que isso realmente venha nos fortalecer e não nos afastar. Eu tenho no Dirceu um amigo que eu posso abrir meu coração, contar para ele as minhas fraquezas. E é tão difícil quando você não consegue isso. E no caso aqui, eu não sei se o marido é cristão ou não, né, mas você tem que ir aos pés do Senhor, gerar esse homem no coração de Deus, para que isso seja transformado. Você falar ou rebater, eu creio que não vai resolver muito. Porque é necessário mesmo que a gente tenha no cônjuge um amigo. Amém. Quando o homem decide dormir na sala e não junto com a sua esposa, o que fazer? Levanta ele no fueiro. Dorme com ele no colchão da sala. A nossa opinião é jamais fazer isso, né? Mas se chegou nesse ponto é porque houve provavelmente uma discussão, houve um desentendimento. Resolve. Não deixem que isso aconteça, né? Chegar nesse ponto de um dos cônjuges ter que dormir na sala, longe da sua companheira, do seu companheiro no quarto, porque o diabo pode usar essa situação para outras formas e colocar feridas, setas no coração um do outro, para que essa união demore muito mais a passar essa briga e se resolver. A nossa opinião é que se resolva logo, não permita que isso aconteça.
Conosco acontecia algo muito engraçado. Desde o início do nosso casamento, o Dirceu dizia que é porque eu tinha medo de dormir sozinha. Aí eu me aproveitava, né? A gente não tinha. Eu vou dormir na sala. Daí eu sabia que ela tinha medo. Não, vem cá, vamos se acertar aqui, vamos resolver. Vamos resolver. E resolvia e dava tudo certo. No início podia Aleluia, ser. glória a Deus. Mas eu disse, eu casei para ter meu marido do meu lado, dormindo do meu lado. Não tem essa de dormir na sala. Vamos. Não, se não resolver hoje, eu sou daquela, como diz o Thelmo, bem italiana, eu quero resolver hoje. É hoje. O Dirceu já é meio vive. Não, agora eu não consigo, é amanhã. Então a gente mas entrou... for 11 horas, meia-noite aí, né? Não, 11 horas ele já está para lá de Bagdá dormindo, não se né? discute meia-noite. Daí, então, o que é que a gente entrou num consenso, né? Tem vezes que é no dia e outros no outro dia, mas a gente nunca deixa de dormir juntinhos. É verdade. Mesmo que tenha alguma desavença. Até eu brinco com ele que quando a gente briga, porque a gente tem problema, né? A gente ainda não é anjo. Quando a gente briga, até nisso eu vou dizer, oi amor, não é assim, ele tá brigando comigo, me chamando de amor. Glória a Deus por isso, né? Realmente Deus construiu algo sólido, né, na nossa vida, porque a gente se lançou aos pés dele, nós não sabíamos como fazer, um casal novo, sem perspectiva nenhuma, mas ele nos ajudou até aqui. Amém. Esse negócio de dormir é manipulação também. Ah, vai dormir na sala, é manipular. Chama atenção, chama né? atenção, Deixa lá. coisa que precisa ser resolvida. É verdade, deixa lá. Agora, a melhor atitude a tomar é deixar mesmo a pessoa. Principalmente aqui, vai ter uma pergunta aqui, eu já vou até responder agora. E quando um dos dois fica emburrado? Deixa ele. Depois desemburra. A melhor coisa, porque assim, quando uma pessoa está emburrada, que ela não quer falar, você ficar ali tentando, parece que alimenta mais aquela... Se você deixa, ele vai dizer o que é, o quê? O que tu falou? Né? Então, assim, deixa. Conversa as coisas da casa, normal, mas se ele quiser ficar calado, é a melhor coisa. Você vai ver ele desemburrar em 3 tempos. Assim, para quem é não, deixa ficar grandão, sanguíneo hemorrágico, para quem sabe o que eu estou falando? É insuportável dormir sem resolver. Tem que resolver. E deixar em silêncio não resolve. Irrita mais ainda, porque a gente quer brigar. Ô, Thelmo, tem gente rindo de nervoso. A gente quer brigar, a gente quer... Aí, quantas vezes a Vivi, amor, amanhã a gente resolve. Hoje não deu, estou vendo que tu está irredutível. Eu falei, não, vamos resolver. Amanhã a gente resolve. E ela vira para o lado. Ah, é? Ah, é? É assim, então? Então tá bom. Então tá bom, tu vai ver, então. Aí fica em silêncio. E ela em silêncio. Passa 5. Passa 10. Jani, tu está dormindo já? Não, vamos resolver. Não tem jeito, é uma consumição. Então, às vezes, é manha mesmo, né? Quando é manha mesmo, é espírito de autocomiseração mesmo, não é maturidade, é imaturidade. Mas não saia da sua cama, não faça isso. Sai da cama não, fica ali, brabo, vira para o outro lado, mas não sai. Não sai. Fica ali porque vai que, às vezes dá certo, tu vira, cai com o braço em cima e a outra pessoa já esqueceu, porque dormiu um pouquinho e já esqueceu. Aí já acorda assim, empolgado, feliz e aleluia. E bora pro abraço. E de uma noite fria a um chimarrão quente. Esse lance de dormir separado, tem muitos casais que reclamam, né? Geralmente eu atendo as mulheres, então elas falam, né? Que qualquer coisinha, além de dormir separado, eles dizem, então vamos nos separar. Porque daí é um passo, gente. Como diz a Vivi, é uma manipulação. Eu creio que isso é meninice, falta de maturidade. Né? A gente vai crescendo com o tempo, vai aprendendo. Mas, como diz o nosso pastor, hoje aqui nós estamos dando umas vacinas, né, das nossas experiências, do que a gente já passou. E a gente precisa crescer no relacionamento. E para a gente crescer, realmente, tem que afogar o velho homem. Nunca use a porta dos fundos chamada divórcio e separação para tentar coibir uma briga. Pelo amor de Deus, gente. Nunca faça isso. Nunca dê essa oportunidade. Resolva a questão, mas não fale nisso. Então, vamos me separar. Principalmente se você não quer se separar. Outro dia atendi uma moça ali atrás, ela estava desesperada. Ela assim, pastor, eu fiz uma coisa errada. Ele fez uma coisa que eu não gostei. Aí ela contou assim, são coisas naturais, não era assim para a separação. E ela falou, tu não vai fazer o que eu quero? Ela pegou as coisas dela, saiu de casa. Era 15 dias, ele estava bem lá. Ele não procurou ela está desesperada querendo que ele procurasse. Eu falei, você que tem que fazer, volta para a tua casa, pede perdão, por que tu saiu? E às vezes a gente faz coisas, sabe, tentando manipular e não resolver a situação. Então, assim, nunca use a palavra separação, principalmente na frente dos filhos. Tem muitos casais que brigam na frente dos filhos.
A gente sempre cuidou o máximo, sempre qualquer tipo. E esses dias nós estávamos discordando de uma coisa, não tinha briga, não tinha nada. Eu acho isso, eu acho aquilo. Bela, parem de discutir dentro do carro. Eu falei filha, assim, filha, tu não tem noção do que é uma discussão. Tu já pegou a fase boa do pai, filho. Eu falei, Bela, a gente não está discutindo. É que o pai e a mãe estamos discordando num assunto, mas não estamos discutindo. Então, porque isso fere muito a criança, torna um ambiente muito inseguro, né? E ela não vai confiar. Por isso tem muitas crianças que caem até já nas drogas muito tempo antes, porque o pai e a mãe já não é uma autoridade de confiança, né? Já acham a confiança numa pessoa lá fora. Então, esse ambiente, a Lani falou muito bem, não use, né, a palavra separação numa discussão, não é o momento de você abrir essa porta, essa brecha. Dicas para um casal recém-casado. Eu e ele somos diferentes em algumas coisas que acabamos em brigas. Exemplo, eu sou muito acelerada e ele é mais calmo. Aqui, gente, ó, nós dois. Então, quando eu quero fazer algo, é agora, e ele já é no tempo dele. Onde que acabamos brigando? Como lidar com isso? A gente já melhorou bastante, mas precisamos mudar mais. Eu acho que a palavra que cabe aqui para essa pergunta é amadurecimento. Amadurecer. Imaturos, novos, recém-casados, está aí a respeitem os processos. O tempo vai ensinar a amadurecer. E o equilíbrio, né? Também. Porque ela é muito acelerada, ele é muito calmo. Então, feijão e arroz, aí se mistura, dá um negócio bom. Mas e aprender... Tem que saber respeitar volta lá na primeira pergunta, né? Respeitar o processo do outro. Isso. Cada um tem um processo. Mas eu acho que a maturidade aí vai fazer isso encaixar. Não, eles estão começando assim, só com isso? Estão bem. Aqui em casa... Lá em casa, assim, ele é mais acelerado e eu sou mais parada. Né? Eu sou mais... amanhã a gente resolve, ele é o do hoje. E a gente aprendeu, assim, eu aprendi a me deixar melhorar por ele, ele me empurra muito, ele é aquele que me impulsiona muito, e eu sou aquela que segura ele sempre. Então, às vezes ele está aqui, vou fazer tal coisa, não vai fazer nada, nós vamos para casa, tomar um cafezinho. Às vezes é assim, eu vou contar. Às vezes eu chego, de manhã eu procuro ficar em casa, ficar com a família. Né, procuro meditar na palavra, né, para trazer o alimento saudável para a igreja, ter um tempo devocional. Eu confesso para mim que isso não é fácil, porque para mim eu acordo 6 da manhã e pilho até eu dormir. Mas aí eu fico tal. Só que eu já estou me programando. Aí às vezes, amor, o que tu vai fazer hoje à tarde? Ela vem assim, o que tu vai fazer hoje à tarde? Eu falei, amor, um monte de coisa. Mas um monte o quê? Amor, eu vou no social, eu vou passar lá não sei onde, eu vou ver fulano, eu vou visitar 2 irmãos. Tenta desmarcar. Eu disse, por quê? Amor, eu vou viajar amanhã, fica comigo. Ô, seu irmão, daí o que eu faço? O que eu faço? Aí não dá, né? A porta do avivamento abrindo. Do outro lado as funções. Eu falo, Pati, não é hoje não. Não vou passar no social, desmarcar. Quando eu falo isso, eu não estou sendo irresponsável. Mas tem momentos que você deve desacelerar, e ela faz isso, porque eu sou acelerado. Então ela me segura, amor, calma, fica um pouquinho aqui hoje, vamos tomar um café junto? Ela me liga, vamos tomar um café junto? Vamos. Eu desacelero, vou tomar um café com ela. Porque eu sou assim. E eu encorajo ela também, né? Eu estou sempre empurrando. Amor, está muito devagar, um pouquinho mais rápido aqui. Acelera. Então, a gente vai se ajustando nisso. É o que o Dirceu falou, né? O equilíbrio. Eu acho interessante que lá em casa é o contrário, né, amor? Verdade. 10 horas aqui, eu já estou acesa para nós sair para comer. E a gente vem, né, Vivi? Fala com ele e ele... Não, nós vamos para casa. Já está dormindo aqui. Já acordei 6 da manhã, já estou pilhado, gente, trabalho, igreja. O Dirceu, para quem não conhece o Dirceu é o seguinte. Se você estiver visitando ele um dia na casa dele, jantando, pega essa dica. 10 da noite, a pestana desce na metade. Não, escuta. Pode olhar. Ali ele só responde automaticamente. Ele botou no automático, ele vai botar um pequeno sorriso no rosto, bem pequeno, e vai fazer assim, ó. Sempre simpático. Ele não vai responder mais. Ele já está indo, é verdade. O corpo ficou, mas a alma está na cama já. Diante de Deus, escute. Agora não sei se ele fez mais, mas ele fazia assim, ó.
Irmãos, fiquem à vontade com a Eliane, eu vou dormir. Ele deixava a visita na sala e ia dormir. Feliz. Fechava a porta e a Eliane ficava com a visita. Disse a sinceridade em pessoa. Uma vez eu estava num grupo de convívio, um irmão estava fazendo um comentário. O comentário era assim: olha, porque o meu filho fez isso, né? Eu tenho um filho menino e meu filho fez isso. É normal, todo filho faz isso, não é de seu. Daí eu disse: não, o meu não. Aí o cara tentou remediar. Não, mas eu quis dizer que o filho normalmente tem uma tendência. Não, o meu não tem. Um dia eu estava no culto com o Dirceu, e eu estou falando de 15 anos atrás, 18 anos atrás, estava no culto com o Dirceu, e o cara da música, do louvor, alguma coisa deu ferrado lá na frente, e eu fiz uma piadinha no ouvido dele. Ele não entendeu. Ele não entendeu e virou para trás. Como? Não, o cara ali fez a coisa ali. Ele disse: tá, mas o que tem? Nada, é só um negocinho. Aí ele assim: mas eu não entendi. Ele disse: depois do culto a gente fala: não, mas eu queria entender o que tu falou. No meio do culto, louvor acontecendo. E começou a falar que termina. Ele é a sinceridade em pessoa. Então, quando o Dirceu fala assim, não, para você, não é que ele é brabo nada, é ele. Sim, é ele. Não. A gente, pois é. Ele não tem pois é. Sim, não. Quantas vezes liguei para ele e disse: eu estou passando da tua casa. Não posso. Por quê? Porque eu estou atendendo uma pessoa e depois também não. Quem não conhece, meu Deus, está bravo comigo? Não, mas não está bravo. Disse: foi ontem, não faz muito tempo. Foi ontem, é. Disse: eu estou passando aqui, sobrou um tempinho, então vamos tomar um chimarrão aí. Não, estou atendendo um cara aqui. Tá, mas depois eu não sei, agora não. Eu falei: pronto. Esse que é o pastor da igreja, se fosse... Ainda bem que eu conheço ele. Se eu não conhecesse, meu Deus, que bicho grosso. Não, já disse. Vamos lá. Vamos lá. Quando acontece uma traição, a culpa é dos dois? Quando acontece uma traição, a culpa é dos dois, vírgula. Em porcentagens. Não existe, é dois que se tornam um, irmãos. Pessoal, presta atenção no que eu vou dizer. Biblicamente, os dois se tornam um. Não existe um erro único numa traição. A traição é a traição. O ato da traição foi o erro da pessoa que traiu, ponto. O erro de quem errou. Isso aí não dá para jogar para o outro. Mas o outro, no processo, com certeza, em algo contribuiu. Existe uma parcela. Isso é tão importante pensar nisso, que, na verdade, muitos casamentos eu consigo salvar fazendo a pessoa que foi ferida entender que ela contribuiu para a ferida. Vou dar um exemplo clássico. Uma esposa ou um marido é grossa, ignorante, o tempo inteiro, maledicente, chato. Sexualmente não colabora, dorme com a camisa do vereador, não ajuda, não se veste bem para o marido, não se perfuma, não se cuida, está com o corpo todo desleixado, nunca... Pergunto, está contribuindo ou não está? Não, gente, então não está? Tá, não estou justificando, estou explicando. Então quer dizer que justifica? Não justifica. Tem consequência, inclusive a perda do casamento. Mateus 19, Jesus vai falar que alguém que se separe, se não for por relação sexual ilícita, traição, ela não pode casar com outro, senão o outro tem adultério. É uma brecha na Constituição. É uma exceção na possibilidade. Só que percebe-se que a Bíblia fala em Provérbios, guarda isso, eu nunca lembro exatamente, mas é assim: quando o que você tem em casa é amargo, lá fora até o fel é doce. Em que sentido? A pessoa não recebe nunca nada, a pessoa tem em casa uma perturbação. Colabora ou não colabora? Colabora. Então, quando eu falo que todos têm culpa, é nesse sentido, vírgula. Um que traiu tem 98%, tem 90%. Por quê? Ele tomou a atitude de errar. Então o erro foi dele. As consequências vai ser de quem? Dele. Só que o marido, a esposa, vai sofrer também. Vai sofrer. Se fosse culpa só de um, Deus não permitiria. Deus, na sua soberania, não permite. Por que Ele permite? Porque também tem parcela. Tem que ter entendimento nisso, irmãos. Essa maturidade, esse equilíbrio, é muito importante entender.
Não é culpa total dos dois, mas dividindo as porcentagens, tem culpa dos dois. Outra coisa importante, para pensar, você que talvez já sofreu isso, para pensar um pouquinho, se não houve alguma parcela. Talvez a mínima que for, mas teve uma contribuição, um empurrãozinho. Então, ou até um empurrãozão. Irmãos, tem casos de sentar e ver que 70% da culpa é de quem foi traído. Primeiro porque eu sentei numa situação de um caso atípico, claro que eu não vou expor ninguém, mas uma situação atípica, o cara dando, quase agredindo fisicamente a mulher, porque a mulher tinha traído ele, tinha errado com ele. Tá, tudo bem. Aí eu comecei a conversar com os dois na mesa. Não, vem cá. E ela começou a dizer, poxa, ele me agredia verbalmente, ele não comparecia, e ficou desconfortável. Eu falei, cara, tu também? Ele, pois é. Eu, sem querer, no meio da conversa, eu perguntei, tá, mas tu nunca traiu ela, né? Aí ele travou. Falei, não, peraí, tu tá dizendo que ela é o Satanás. Tu tá matando essa mulher na minha frente. Tu nunca fez isso, então? Ele não respondeu, de novo. Eu falei, querido, sim ou não? Aí ele respondeu, sim, eu já traí ela também. Eu falei, então tá. E aí tu está aqui matando ela, tudo bem, eu não estou justificando o erro dela. Mas percebeu? Senão ele sairia como o tadinho. Mas não, ele teve contribuições, além daquelas antes, de agressões verbais e tudo mais, e até físicas. Então, essa pergunta é uma pergunta delicada, mas é uma pergunta que tem que ser respondida. E a resposta é, cuidado, para você não ter culpa. Contribua para que não aconteça. Seja um abençoador. Tá? Então, nesse ponto, exige de nós bastante maturidade para lidar com um assunto que é dolorido, machuca, fere o grau mais alto de ferimento de confiança que existe, é esse, porque é a pessoa mais perto da tua vida, a pedrada quanto mais de perto, mais dolorida. Então, é dolorido? Mas cuidado, porque você, eu, qualquer um de nós, podemos contribuir. Então, bastante zelo aí, bastante cuidado com isso. Provérbios 27:7 diz o seguinte, quem está satisfeito despreza o mel, mas para o que tem fome até o amargo é saboroso. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem está com fome até o amargo é doce. Então, a pessoa é amarga, não está contribuindo? Está. Volta a repetir, explica, mas não justifica. Então estou justificado. Não, vai ter fruto, vai vir a fatura, e às vezes é bem cara a fatura, mas explica algumas coisas. Até porque, então, tem casos que eu ouço das mulheres que elas dizem assim, alguns não traem, mas dizem assim, são grosseiros, agridem verbalmente. Pornografia. Tem uma pergunta aí que já vamos eliminar essa pergunta. E eles dizem pornografia. Assim, pornografia é uma traição. Sim. É uma traição e ponto final. Não deitou. Claro que quando há o contato físico é muito mais agressivo para a mente, para a imaginação e para tudo mais, dói muito mais, mas é uma traição, é uma infidelidade. E aí o cara, eu fui traído, ou ela, eu fui traída, mas os dois estavam virtualmente já. Então, nós devemos buscar nisso a pureza em Deus, a santificação. Quando Davi errou, ele falou para Deus assim, pequei contra ti, Senhor. Quando ele fala pequei contra ti, o que ele está dizendo? Ele traiu também, ele mentiu, ele mandou matar. Eu pergunto, o erro dele foi qual? Primeiro, foi perder o temor do Senhor. Por isso que ele falou pequei contra ti, porque ele perdeu o temor de Deus. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui, escute. Todos aqui, todos estão online, todos. Se nós, individualmente, tivermos temor do Senhor, os nossos casamentos são curados. Se nós individualmente tiver temor, quando eu falo temor não é medo, é devoção, é vida piedosa, andar com Deus, falar com o Espírito Santo. Meu irmão, eu estou com o celular aqui na minha frente, recebi uma mensagem, eu sei o que é. O Espírito Santo está comigo, se eu tenho uma vida piedosa, eu ando com Ele, não precisa a Vivi estar do meu lado. Esse negócio de ligou a polícia, não, a Vivi não é polícia. A polícia minha é o Espírito Santo, que habita em mim, fala isso aí, vai te levar para a cadeia da alma,
vai te botar em cadeias destruidoras, vai fazer você colher preço com seus filhos. Sai daí! Essa é a polícia, é o Espírito Santo. Não é ela. Se o meu temor é dela, é só virar as costas, acabou, estou livre. Ela não é. Você não anda sem cinto por aí de vez em quando? Quando você vê a polícia, o que você faz? Pavora, né? Ela quer pavora, até tranca, né? Aquele... Dá uma raiva, e o diabo faz bem assim, agora não dá, se ralou. É bem assim que o diabo faz mesmo. Então, temor do Senhor, eu falo para a Vivi, eu tenho temor do Senhor. O Senhor, eu temo a Ele, Ele morreu por mim, a minha vida é dEle, eu devo tudo a Ele. A minha santidade, a minha fidelidade a ela não é para ela, primeiro é para Ele. Depois é para ela, para os meus filhos e para a igreja e para tudo mais. Então é muito importante. Então, nesse campo, irmãos, lutem, homens, mulheres, lutem. Cabral deu testemunho lindo aqui de uma luta dele. Lutem mesmo. Paulo fala, lutem com todas as suas forças. A carne e o espírito lutem, não desista. Pastor pergunta, pastor, por que você jejuou? Eu jejuo porque eu não presto, eu jejuo toda semana porque eu não presto. Eu preciso jejuar, senão a carne fica molinha. Eu tenho que deixar a carne dura, eu tenho que deixar a carne ruim. A carne não pode ficar fácil, tem que ficar ruim para ela o jogo. Então tem que buscar Deus, busque Deus, não despreze isso. Para algumas mulheres que passam por isso, muitas encontram dentro do celular dos maridos, né, no histórico, sites pornográficos que ficam despedaçadas, chamam a gente pedindo ajuda, isso acontece muito, né? Muita coisa escondida, conversas com outras meninas na internet. Hoje em dia a traição ficou muito virtual, né? Com nudes e tudo. A gente sabe que isso é real, isso existe. E as mulheres entram num desespero de querer, então, fiscalizar. A sua fiscalização não vai mudar o seu marido. Porque, como o Telmo disse, se você é a polícia, na hora que você não está perto, ele vai fazer o que ele bem entender. Ele vai apaga histórico, isso aí. A grande questão, eu acredito, é vocês manterem um casamento forte. Covid foi uma coisa muito interessante que falaram muito sobre ele, disseram assim, olha, proteja mais o teu sistema imunológico, que ele fique forte, porque se chegar, você vai estar forte para combater. Então, assim, eu digo, façam de vocês, né, do casamento de vocês, um casamento forte, para que na hora que as tentações chegarem, na hora que as situações difíceis chegarem, vocês estejam fortes. Na hora que um amargo aparecer para o teu marido no trabalho dele, ele vai dizer, olha, na minha casa tem o mel, desculpa. Porque realmente em casa ele tem o melhor. Eu tenho uma aula no Casa de Isabel que eu falo isso, para a sua casa o melhor. Se a gente colocar isso em prática e colocar o melhor para dentro da nossa casa, a gente tem o hábito e a gente foi ensinado pelos nossos pais, pelas gerações passadas, a o melhor ser para os outros. Você pode perceber, a melhor louça era para a visita, a toalha, você tinha roupa separada só para o dia do Natal. Use hoje. Outro dia eu estava com um perfume lá que eu ganhei, uma pessoa assim para mim, ai, tu usa assim no dia a dia? Eu uso no dia a dia. E vou usar. Use. Ela que me ensinou, eu tinha roupa lá, aquela mais bonitinha, camisa mais bonita, isso que eu vou usar um dia. Ela assim, eu digo que dia? É um dia especial, diferente. Então tá. E o dia que e se tu morrer amanhã? Eu vou usar agora. Ô, irmão, né? Não quero. Bora, eu aprendi com ela isso. E fazer isso, né? E cuidado. Mas uma coisa que eu queria falar aqui, porque eu creio que tem casais aqui com essa ferida. Houve a traição, né? Você descobriu, ou você traiu, você não tem coragem de confessar a traição para o seu marido, ou você esposa, para o seu marido para a esposa. Existe uma ferida de traição dentro, né, do casamento de vocês, ou ambos já sabem o que fazer agora. A restauração, eu quero dizer para você, a restauração. Eu digo mais, o casamento pode ficar muito melhor depois dessa ferida. A Bíblia diz da glória da segunda casa que é muito maior do que a primeira. Muitas vezes a primeira casa, a primeira construção precisa cair para que nós venhamos a descobrir o que Deus pode fazer com uma restauração. O Deus que nós servimos é um Deus de segundas chances, é um Deus ele é o restaurador. Ele ama restaurar o quebrado. Né? A Bíblia diz que Ele ama o coração contrito, aquele que está... Então, a restauração. Mas não esqueça, né, que é um processo de restauração, onde a confiança precisa ser reconstruída outra vez. Né? A gente poderia falar uma aula sobre isso. Tem sobre isso que ela está falando, tem o período do apedrejamento. O que é período do apedrejamento? O rei Davi estava passando numa certa região e um homem começou a jogar, se eu não me engano foi Simei, começou a jogar pedra de longe em Davi,
E aí um dos valentes, Davi, pegou a espada e falou, vou lá matar esse cara. Aí Davi falou, não. Mas por que não? Porque isso aí realmente eu mereço. Tudo que ele está gritando lá eu fiz. O que é período do apedrejamento? É o filho pródigo dizendo, eu vou para casa, mas eu não mereço ser chamado de filho. Isso é arrependimento. Então você erra, pede perdão, a pessoa te perdoa. Aí, uma semana depois, numa questão, a pessoa liga para ti, 3 da tarde. O que ela quer saber? O que ela quer saber? Ela quer saber onde tu está, com quem tu está. Sim ou não? Sim, acabou de ser traída. Ela tá indo. Ela manda uma foto de onde tu está. O que ela quer saber? Que lugar lindo que você está. Não, ela não quer saber isso. Ela quer saber se você está com alguém. Aí você pensa assim, você não me perdoou? Não, ela perdoou, só que agora tem um processo de construção da confiança. E respeitar esse processo é fundamental. Então, aqui uma dica prática. Você está com essa guerra no seu casamento? Procure alguém maduro, um líder de grupo de convívio, né? Líderes dos casais aqui, eles ou quem eles indiquem. Nós temos aqui um dilema na igreja. Todos os aconselhadores, quem é aconselhador aqui da casa sabe, nós não compartilhamos com ninguém o que é compartilhado numa sala pastoral. Quando um homem confessa algo para mim, irmãos, nem a Viviane sabe. E o que uma mulher confessa para a Vivi, a não ser que a mulher ou o homem diga, compartilha com o Telmo, compartilha com a Vivi, para vocês nos ajudarem. Aí a gente compartilha. Senão ninguém sabe, irmãos, e isso vale para todos. Então procure alguém, abre o seu coração. No mínimo você vai ficar aliviado só de abrir. E depois pode entrar em um processo, talvez, principalmente para quem tem, talvez, pornografia, algum vício, alguma coisa assim. Nós temos um grupo de psicólogos aqui cuidando desses homens, né, quem tem essa guerra, esse vício. É um vício, precisa ser curado. E algumas ferramentas pode ser a própria psicologia. E nós acreditamos nisso. Então busque, não fique assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pouco o diabo leva mesmo. Não faz isso. Para. O carro está indo para o lugar errado, é um peral, vai cair esse carro. Freia o carro, puxa o freio de mão. Mas não dá para dar uma ré, desce do carro, abandona esse carro aí. Esse caminho que você está indo, volta, conserta, resolve. Amém, queridos? Então, busque ajuda, tá? Você não é a pior pessoa do mundo porque você errou, não. E nem a melhor pessoa do mundo porque acertou. Você é um ser humano, você é gente. E você pode passar por guerras como muitos aqui, que eu poderia colher testemunhos aqui, de pessoas que já passaram e venceram. E glória a Deus por isso. Sobre isso, a gente também é uma matéria que a gente fala sobre as estações do casamento, né? O nosso casamento vai passar por várias estações. Nem sempre vai ser verão, nem sempre vai ser primavera ou outono, e o inverno chegam. Então, o que o Telmo falou é muito pontual, né? Nós estamos aqui para aconselhar, para ajudar. Se vocês precisarem de ajuda, nos procurem naquele número que o Telmo sempre coloca, que se nós não pudermos, a gente vai indicar alguém, né, para acompanhar. Aleluia. Qual a opinião de vocês em relação a quando a mãe briga com a criança e o pai briga com a mãe, porque ela brigou com a criança? Bom, o pai ou a mãe pode discordar na forma de educação dos filhos, um do outro. Pode, não deveria entrar em acordo. Inclusive, né, coisa boa sentar e falar qual é a melhor forma de educar os nossos filhos. Né? Então é importante pontuar isso. Mas vamos dizer que é um desacordo, um é mais puxa do outro, esse negocinho que às vezes tem, tu dá muita corda para ele, e aí a mãe erra ou o pai erra na forma de conduzir. O cara que pode discordar e pode inclusive conversar sobre isso, não gostei, não foi certo, mas só não faça isso na frente da criança. Na hora deixa a mãe corrigir, deixa o pai corrigir. Estou falando corrigir, não é o pai pegar uma foice corrigir, né, irmãos? Corrigir. Né? Se o marido estiver agredindo a criança, você vai pular em cima. Né? Estou falando de está corrigindo, está repreendendo, está botando de castigo. Não pode sair do castigo. Pai, não, por favor, deixa ali. Aí sai lá, pega pelo braço, vem aqui no quarto. O que tu fez? Por que tu fez? Por isso. Ah, tá, entendi, tá bom. Ou, não, amor, tá errado. Porque a gente teve... então vai lá e você que botou no castigo, você tira do castigo, para ficar com a autoridade. Senão você vai causar desconforto aí. Eu e meu esposo temos somente união estável. Não nos casamos no civil,
nem no religioso. É pecado? Deixa eu achar aqui. Onde é que está essa pergunta? Cadê você? Onde é que está isso? Dirceu, me ajuda. Casamento e união estável. Quase no fim? Perdi aqui, eu tinha anotado. Tá, bom, repete. Eu e meu esposo temos somente união estável. Não nos casamos no civil nem no religioso. É pecado? Sim. Sim, porque você está junto. Fornicação, porque você não tem a bênção, você não está diante da lei dos homens, como deveria, você está desajeitado, você está fora das conformidades da lei dos homens, e se você está junto, tendo relação sexual, guarde isso, sexo antes do casamento é pecado. Amém? Amém? Amém. Sexo fora do casamento é pecado. Amém? Não fazer sexo dentro do casamento também é pecado. Amém. Tá, então. Posso ouvir um aleluia ou não? Diga glória, né, irmão? Agora o marido, a esposa ou o marido chega em casa, tá vendo? É pecado, hein? Não, calma. Então, sexo fora da bênção, seja ela diante dos homens e principalmente diante de Deus, claro que é pecado. Agora, eu tenho união estável. Aí é uma questão jurídica. A união estável hoje, ela tem status de casamento. Entendeu? Então, diante dos homens, isso vale como casamento? Aí é uma questão até jurídica. A lei dos homens é que vale. Então, eu abençoo e oro sempre para o casamento, não união estável. Faça um casamento. Qual o medo de fazer um casamento? Porque eu posso me separar um dia e tudo que eu tinha, minhas terrinhas que eu tinha. Então não case, você é egoísta. Você vai entrar no casamento errado. Ok? Então, você está junto, com uma união estável, não tem a bênção de Deus. Quer um conselho? Regulariza isso aí, né? Recebe, vem aqui no final do culto aqui. A gente pega 2 testemunhos aqui diante de Deus, a gente ora, abençoa você. Verdade, eu já fiz casamento aqui no final do culto. Cara, casado, junto há 25 anos, tem 3 filhos. A vocês, né? Abençoei vocês aqui. 20, tem filho, tempão junto. A gente nunca casou, por quê? Porque a gente não acreditava, nos convertemos, né? Passou o processo, foi indo. A gente queria a bênção de Deus. Claro, agora. Tá, onde é que está escrito? Quando casardes, faça uma festa. Contrate um restaurante, um fotógrafo. Onde é que está escrito isso? Mas não está escrito. Por favor, não estou dizendo que não deva fazer isso. É uma boa cultura, um bom costume. Não devemos tirar os marcos antigos e bons costumes. Mas, biblicamente, a bênção de Deus é a bênção de Deus. E aí você veio aqui, né, e a gente orou junto, a igreja, os irmãos, pessoas testemunhas. Então, faça isso. Você vai estar com uma brecha, um buraco aberto, que demônios podem entrar aí, pode perturbar a sua vida, né, e trazer desconforto. Isso é maravilhoso que o Thelmo falou, porque ele é uma aliança que vocês vão estar fazendo um com o outro e com Deus. E Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural no casamento de vocês. Então, eu falo isso com propriedade, né, amor? Porque quando nós viemos para a igreja, nós nos convertemos, nós já morávamos juntos, nós éramos só noivos, não tinha na época ainda união estável, e nós éramos jovens ainda, não sabíamos exatamente o que queríamos da vida, mas sabíamos que gostávamos um do outro, nos amávamos, e queríamos permanecer dessa forma, mas não tínhamos entendimento do casamento, da relação de pedir a bênção do Senhor, né, para realmente o Senhor fazer parte do nosso casamento. E quando o pastor nos orientou, nos falou sobre isso, e nós entendemos a importância disso tudo que o Thelmo acabou de falar, a primeira coisa que nós decidimos foi realmente fazer o casamento. E tudo mudou, da água para o vinho, realmente, do dia para a noite. Deus veio assim com coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas, tanto parte financeira, a questão de amor, né? Nós começamos a ter mais intimidade, mais relacionamento um com o outro, mais exatamente. Mais química. Essa é a palavra. Química, tudo mudou, é como diz a palavra, né? Tu não precisa ficar correndo atrás das bênçãos do Senhor. Quando tu te posiciona no lugar certo, elas que te seguem, elas que te alcançam. E foi isso que aconteceu conosco. Nós mudamos a direção errada da nossa vida, né, amor? A gente estava indo para uma direção errada,
Nem falasse a verdade, né? No começo tu queria economizar, né? Vamos morar junto, porque ele era de Forquilinha, fazer faculdade aqui. Pô, temos já minha esposa, agora tu também, amor. Flamenguista. Mas tu mudou, amor. Agora ele é muito generoso, pessoa, glória a Deus. Mas no início a intenção era essa, né? Vamos morar junto para economizar, afinal de contas a gente está gastando, desnecessário, não precisa aquela coisa toda. Mas quando a gente entendeu o que era o casamento, o que era o padrão, né? Que representa o quê, gente? Nada mais que a união de Cristo com a igreja, né? E a gente queria um tipo de casamento assim, esse tipo de casamento fortalecido, na rocha. Então, quando nós decidimos por isso, a nossa vida realmente mudou por completo, graças a Deus. E assim como o pastor falou, no final do culto, ele já fez vários casamentos do irmão ali, e outros casamentos, isso que realmente sirva de encorajamento para quem realmente não está casado ainda, para que busque isso, busque realmente fazer, acertar, e diante de Deus, não é diante do pastor, né, diante dos homens, é diante do Senhor, e vocês vão ver a diferença que vai ser o casamento de vocês. Namoro há quase 5 anos, porém eu e meu namorado discordamos em algumas questões financeiras. Exemplo, dividir as despesas da casa, juntar nossas rendas e contas conjuntas. Eu acho isso super normal para o casal, de ter essas coisas juntas. E ele acha que devemos fazer isso de forma individual. Acha que isso pode vir a acabar com o relacionamento futuramente quando casarmos. Primeiro, 5 anos namorando, tá demais aí já, né? Se tá aqui, te orienta aí, cara. Né? 5 anos é muito tempo já. Mas, vamos lá, sobre o desacordo, né? No futuro, esse desacordo pode causar danos irreparáveis. Esse desacordo aí é perigoso. A área financeira, é importante ter equilíbrio. Se ele não tem acordo agora no namoro, no casamento ele não vai ter. Aliás, tem uma grande chance dos defeitos dele e dela se exponenciarem no casamento. Não pensa que eu vou casar para resolver. Quando eu casar, ele vai melhorar, ela vai ficar um anjo, querubim. Não fica querubim. Tá? Aquilo que é bom pode até melhorar, aquilo que é ruim vai dar uma pioradinha. Então, na esperança e na misericórdia pode ser que mude. Então, bastante cuidado. A área financeira é bastante delicada. Tenham sabedoria nisso. Há um desacordo aí, você consegue relevar isso o resto da vida? Consegue? Se consegue, beleza. Pode ser que não mude. Mas se mudar, glória a Deus. Então, 5 anos acelera o processo um pouquinho, né? Ou resolve, né? Resolve a situação aí. Eu digo que um relacionamento de namoro não pode demorar muito tempo, não vou aqui dizer quanto tempo, mas porque as demandas de um relacionamento de um homem e de uma mulher requerem uma aliança que são fortes o suficiente como uma estrutura para suportar a construção de um relacionamento a 2. Tem coisas que só um casamento é capaz de suportar, a aliança de casamento. E uma aliança um namoro é um momento de conhecer. Então, eu creio muito, assim, eu creio que tem pessoas que estão aqui namorando, são noivos. Talvez a expectativa, a espera do casamento seja, às vezes, puramente financeira ou para fazer uma festa. Cuidado. Coloque as suas convicções no lugar certo, né? As prioridades no lugar certo. O Telmo sempre fala isso, eu acho isso formidável. Você não foi chamado por Deus, você não foi chamado pelo Senhor para impressionar uma sociedade que está aí, que nem te conhece. Você foi chamado para cumprir a vontade do Senhor. É começar do relacionamento. Então, eu acho que vale muito a pena, até aquela pergunta sobre união estável, até os relacionamentos de namoro que estão aí pendurados. Calma, gente. Às vezes, hoje eu falei mesmo com uma moça que falou, estou há 9 anos namorando. Eu falei, já é um casamento isso. Eles estão com vários problemas, porque eu falei, vocês precisam de uma aliança segura. Esse relacionamento que vocês têm não é capaz de segurar o que vocês estão sofrendo. E ela falou, mas eu estou esperando a cozinha sob medida. Eu falei, calma. Esperando a cozinha. Meu Deus. Estou esperando até hoje. Tadinho, a cozinha. Engraçado que eu falei, nós estamos fazendo hoje 21 anos de casado. E esse ano, era uma coisa que eu tinha muita vontade de ter uma cabeceira de cama. Gente, nunca deu para comprar cabeceira de cama. Sempre vinha alguma coisa na frente. A máquina de lavar estragava, compra uma máquina de lavar nova. A geladeira, nossa geladeira, coitada, já ia... a geladeira vai ter que comprar uma nova. A cabeceira ficava, né? Aí depois a gente morou de aluguel um tempão. Vai comprar uma cabeceira para aluguel? Como é que... Então, assim, gente, eu nunca tive uma cabeceira de cama. E foi tão engraçado que o pessoal do CDL de Criciúma me convidou para participar da campanha do Dia das Mães.
E eles falaram assim, a gente pensou num ambiente bem legal, assim, lá no teu quarto, na cabeceira da tua cama. Por anos a gente ficou com aquela de madeira. Ai, se eles soubessem. Que era uma cama de madeira quando era minha de solteiro. Mas já não é essa faz tempo, não, né? aleluia, né? É a parede mesmo. Aí eu falei, meu Deus, eu falei assim, moço, mas não tem assim outro tipo de cenário que vocês queriam? Porque ele falou assim, mas por que não? Porque eu não tenho uma cabeceira. Eu falei, ai. Aí eu peguei, não, vamos fazer aqui no meu sofá. A gente arrumou ali. Mas sabe quando fica com aquele, né? Poxa, não tinha uma cabeceira. Quem é mulher me entende. E... Não, o homem não vive sem cabeceira. O homem não está nem aí. A verdade é quase uma loucura. Mas sabe que isso fala muito de quem... Mas sabe, fala muito... Não é só uma questão de que o homem e a mulher... Fala muito da nossa construção lá no Éden. O homem, ele foi gerado fora do jardim. A mulher, ela foi gerada dentro do jardim. Quando o Senhor construiu o homem, ele não tinha jardim. Mas quando a mulher... Já estava praticamente tudo pronto, senão ela ia atrapalhar bastante. Ela dá muita opinião. Mas assim... Mas deixa eu falar para vocês algo importante. Por isso que a mulher é das coisas de dentro, ela é das coisas da casa. O homem vai olhar para o que está fora. A mulher vai sempre querer uma cortina, um tapete, uma panela nova. Essa semana eu comprei uma panela nova, ele caiu na besteira de perguntar o valor da panela. E eu falei, meu Deus, dá vontade de mentir ou não dá? Dá vontade de dizer 100 e poucos. 100 e poucos. Tudo é 100 e poucos. Mas, voltando para a cabeceira da cama. Bicama é outra história. É outra história. E aí, esse ano, eu ganhei de presente uma cabeceira de cama. Faz poucos dias. Glória a Deus. Mas, por que eu estou assim, né? Que eu cheguei nesse assunto? Porque, eu nem sei mais por que eu cheguei nesse assunto. Que a mulher de dentro. Sim, a mulher das tem essa coisas construção da casa de qual dentro. o assunto que nós estamos falando? Tá, do CDL eu falei, não, mas era... Tu queria há muito tempo. Tá, eu sei, qual gente, mas eu entrei nesse assunto. No namoro, ter contas conjuntas... tá, Esperou a a cozinha, cozinha. isso. Então, Cozinha. assim, não espere ter uma cabeceira para casar. Isso. Glória a Deus. Tendo a cama já é glória. Tem a cama? Tem. Chove em cima? Não. Glória. Gente, não, tem uma pergunta que é assim, qual o tempo certo para casar? A idade certa. É isso aí, 20 anos é um tempo certo? 20 anos é um tempo bom para casar? A resposta é o seguinte, é lógico que a idade traz maturidade. Natural, né? 12 anos, 18 anos, claro. Eu acredito que assim, a partir dos 18 anos dá para pensar, porque não existe uma idade certa, se encontrar a pessoa certa. Também não existe idade errada, ou idade certa, se encontrar a pessoa errada. Eu estou na idade certa agora, fiz tudo, terminei minha faculdade, encontrei o raio. Encontrei a desgraça. Então, o que adiantou? Então, não tem idade certa. Tem a pessoa. Se você encontrar uma pessoa que tem um coração que ama Deus, e vocês dois têm um propósito junto, meu irmão, dá glória a Deus, porque isso é bênção. Amém? Eu falo para minha filha, com quantos anos? Depois de 18 eu deixo namorar assim, firmão, à vontade. Mas o importante é achar a pessoa certa. Achou a pessoa certa, meu irmão, pode ser com 18 e um mês. Tem pessoa certa. Então, a gente fala 18, mas isso é muito de cada família. Mas é só uma ideia, não tem a idade certa, desde que encontre a pessoa certa. Próximo. Eu gostaria de saber se tatuagem é pecado. Tenho muita vontade de fazer, mas meu marido disse que se eu fizer, ele pede a separação. Onde é que está isso aqui? Bem no finalzinho. Não, onde é que está aqui? Eu quero achar agora. Onde é que... Tatuagem? Outros. Bem no final, bispo. Outros. No final. Outros? Saber... tatuagem é pecado. Vontade de fazer, meu marido disse que vai dar separação. Bom, primeira coisa, não faça. Não faça. Primeiro, não faça. Por quê? Porque ele falou que vai separar, então não faz. Primeira coisa aí. Porque tem 2 pontos. O seu marido, se ele não quer que você faça uma tatuagem, é por 2 motivos. Primeiro motivo, ele pode ser religioso. E um homem religioso, dentro de algum sistema religioso, tatuagem é pecado. Então, para ele, você vai pecar.
Então ele está, sem querer, na sua religiosidade, protegendo você. Na cabeça dele, ele está livrando você do inferno. Tá? Então, por favor, entenda, ele não é o diabo, ele só está pensando. Segundo, o nível de maturidade e entendimento dele é pequeno nesse ponto, nesse assunto, tatuagem. Então, respeita ele é seu marido. Então, o meu conselho, não faça. E ore, converse, vai levando, daqui a pouco. Vai que Deus pega esse religioso, dá uma sova nele bem dada, e ele aprende algumas coisas. Tá? Mas, na dúvida, não faz. Pronto. Falando um pouco sobre tatuagem, muita gente pergunta. Eu tenho uma tatuagem, tenho duas. Uma foto minha nas costas, Mentira. ela tem? Estou brincando, gente, brincando. Faz um tempo já. E aí as pessoas falam, chegam para mim com essa né, afirmativa assim, tatuagem não é pecado. Assim, olha, eu creio que não seja pecado, mas se me perguntar, você faria de novo? Não, eu não faria de novo. Entende? Eu não, principalmente porque, gente, eu tatuei Abba Pai há 15 anos atrás. No meu braço. Hoje eu chego aqui na Abba Pai, qualquer pessoa pensa, ela é a idólatra da igreja, ela tatuou o nome da igreja. Eu nem sabia que nós íamos construir uma igreja com o nome Abba Pai. Entendeu? Então, a tatuagem é o que vai ficar. Hoje, se perguntar, se gostaria de retirar, gostaria de retirar as duas. Então, muito cuidado. E quando eu pedi a autorização do meu marido, eu falei, eu posso tatuar? Ele falou, pode, não tem problema nenhum, não é pecado. Mas uma opinião minha, talvez para você que esteja numa situação, não faça. É desnecessário, é uma briga desnecessária, é desnecessário. Entende? Não vale a pena. Aponta para o alvo, para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus tem para a sua vida, essas coisas pequenas. E aí uma pergunta, você ama mais a tatuagem ou o seu marido? Bom, se você decidir pela tatuagem, já respondeu, né? Verdade. Então... E também tem o lance do princípio, né? Se você quebrar esse princípio de honrar o seu esposo que está dizendo não, já está quebrando um princípio. E o que a gente tem falado até agora, né? Temer ao Senhor acima de todas as coisas. Né? A Vivi é uma mulher muito forte, gente. A Vivi não dependendo, subiu nela e empina a carroça. Ela é forte. Bem e é uma querida. mulher de opinião forte. Ela cresceu numa família matriarcal. Uma família onde a mãe mandava, as mães eram fortes, mulheres fortes. Então, quando ela casou comigo, grosso, do Morro Estevo, italiano, não deu certo, 2 carroças empinadas. A dela e a minha. 2 carroças. E aí eu tive que ir levando, inclusive uma pergunta aqui, como lidar com mulher forte. Eu vi essa pergunta, uma delas. Como lidar com uma mulher muito forte? Como que você lida? Sendo forte também. Sendo firme. Sendo posicionado. O Juscelio usa uma frase que eu gosto, eu vou levar para o resto da minha vida. Braço de ferro e mão de veludo. O que é isso? Firmeza com sensibilidade. O problema é que eu era braço de ferro e mão de aço. Aí eu erro. Então a firmeza com a delicadeza vai longe. Aí eu lembro que quando a gente comprou aqui, né? E a gente veio aqui decidir onde ia ser o púlpito. Vou contar. Vai sempre contar? Pode sempre. Contar. Onde vai feliz. ser o... E lá, todos sabem que aquele canto lá, aquela parede ali atrás, tem 3 paredes de drywall, ali, lá atrás era o palco, né? Quem já veio aqui no antigo Sisu Hall sabe que era lá, estava pronto, era só fazer o culto, de comprido, né? Lá o palco, assim, então, de comprido é grosso, né? De comprido é Morro Estevo purinho, né? De comprido. E aí, nessa situação, a Vivi, não, vamos fazer lá. Eu falei, amor, logisticamente a entrada é no fundo, é melhor, a gente usa 2 banheiros. Amor, não, vamos fazer, deixa lá, está pronto, para que gastar? Para que isso aqui vai tirar vaga? Eu falei, amor, vamos fazer assim, vamos fazer do lado. Mas se não der tempo, porque ia ter conferência de mulheres, ela estava preocupada, vai dar tempo, amor. E se não der tempo, tu fala assim, eu te disse. Porque eu te disse irrita, mas eu vou te dar uma chance, eu vou deixar tu falar. E aí, firmei o pé, ficou maravilhoso, ficou pronto, tal. Primeiro culto, ela chegou no carro, chegou em casa, não lembro. Amor, ficou melhor assim, como tu fez. Assim, com muita dificuldade, ela admitiu. Muita, mas ela admitiu. A grande questão ela se submeteu a uma opinião minha, a um posicionamento meu, a uma firmeza minha. Eu firmei, ela não ia mudar por causa dela, porque eu estava convicto no que eu estava fazendo. Então, se você está convicto, homem, agora, se você não lê a Bíblia, não busca Deus, não ora, não teme a Deus, não quer saber, quer ter autoridade, não, você vai ter autoritarismo. Porque a autoridade vem de você seguir Jesus. E eu falei para ela, amor, eu tenho paz em Deus, eu orei, Deus falou, é melhor aqui.
Isso tranquilizou o coração dela. Agora você diz, eu quero porque eu mando. Aí, quando o homem grita, eu mando, ele já perdeu. Quem tem que gritar não é. Tá? A sua autoridade não está no grito, está em você. Então não precisa levantar tom de voz. Quem está falando aqui é alguém que levanta tom de voz, tá? Quem está falando aqui é alguém que tem dificuldade de manter o tom de voz baixo, por natureza, tá? Mas quando eu baixo o tom e falo, eu ganho. Quando eu levanto o tom de voz, eu perco. Então, é um conselho aí para quem precisa. Acabou? Amém. Eram essas as perguntas. Tem mais umas perguntas, mas é isso aqui. A gente encerrar. Quem foi abençoado? Quem achou que dá para ter outro? Amém? Num culto, dia de culto de mulheres? Não. Né? Antes de encerrar, fica sentado aí, fica sentado. Eu quero pedir uma coisa aqui, uma ajuda dos meus universitários. Aqui, meus universitários. Abre. Está aqui dentro? Abre para mim. Está aqui. Eu não posso perder a oportunidade. A minha esposa, eu falei para ela essa semana que eu sou o melhor da Vivi e a Vivi é o melhor do Telmo. E quando eu falo isso, e eu estou com raiva desse negocinho, eu vou fazer como eu sempre faço. Rasguei. E ela falou que com 16 anos ela ganhou um anel de ouro, né, que a gente não tinha condição. Agora com 21, quero te presentear de novo, amor. Fica de pé. Amor, tu falou para mim que tu queria renovar os votos. Não vai ser hoje, fica tranquilo. Vamos fazer uma cerimônia bem top, tá? Para renovar os votos. Tu botou a nossa foto de quando a gente casou, né? Eu pesava 63 quilos. Quem olhava de lado via nariz, de frente não via nada. Hoje eu estou em forma, né? Como tu diz, ele é um homem de caráter, inteligente. Glória a Deus, a beleza não veio me afortunar. Mas, amor, eu casaria de novo com você, sem medo. As dores, os buracos no meio do caminho só enriqueceram a gente. Você é uma mulher tão nobre, uma mãe impressionante, uma esposa tão carinhosa, você é tão maravilhosa. Eu quero te honrar publicamente mais uma vez, por quem tu é, a complexidade que tu é, o completo, tudo. Não é a beleza, a tua beleza não está na tua beleza. Essa beleza aqui que todo mundo vê, mas a beleza interior. A tua vida com Deus, teu devocional, o teu coração, tão sensível a Deus, isso me enriquece tanto. Onde eu estou, tem muito de ti. E eu quero te honrar e te abençoar para te não esquecer desse dia. Eu te amo, meu amor. Assim, o aniversário não é só meu, né? Dele também. Aí ele fala assim comigo, Deus foi bom contigo, né? Tu casou comigo. Falei, meu Deus, o Senhor é muito resolvido. Eu falei assim, amor, Deus foi bom contigo, né? Ela disse, por quê? Casou comigo. Daí ela fala assim, tu é um homem inteligente, por que casou comigo? Aí ela fala assim, tu se acha, né? Tu é um homem assim resolvido, né? Se tu fosse bonito, rico, inteligente mesmo, ninguém te suportava. Eu falei, me chamou de feio, de pobre, de burro. Não, falei, não, aí tu me ofendeu agora. Isso foi ontem à noite. Tá? Eu falei, amor, não fala assim. Brincadeira, amor. Não, eu queria falar, não vou rasgar seda aqui na frente de todo mundo, a gente já rasgamos nossas sedas juntos, mas quero te honrar, porque o Telmo é o tipo de homem que me fez florescer. E como um casamento pode ser um lugar que você floresce, queria te dar esperança hoje, porque um casamento é um lugar de nos tornar pessoas melhores, apesar de ser difícil. Eu não vou dizer para você que é fácil, porque você já sabe, você que é casado já sabe que não é fácil.
Mas vale a pena não desistir, vale a pena acreditar e confiar até o fim. A perseverança vai te dar um presente no casamento. Eu quero honrar a vida desse homem aqui, que tem sido o meu encorajador. Digo que hoje eu só dirijo porque, gente, eu vou pegar o carro 1h30 da manhã, vou até Floripa, pego o voo 4 da manhã, para ir para Brasília amanhã, ministro em 3 igrejas amanhã. E eu só estou indo, dirigindo, porque um dia ele pagou para mim a carteira de autoescola, falou assim, tu não tem mais como fugir. Então fica aqui para os homens, seja o maior encorajador da sua esposa. Não deixe que outra pessoa faça isso. Você seja o maior encorajador da sua esposa. Eu te amo, meu amor. Vamos ficar de pé, gente? Quem tem um tempo ainda para a glória, amém? Quem não tem, vai buscar o filho. Abraça aí a tua esposa, teu marido, né? Você que está online, se você está aí com a sua esposa e seu marido aí, faça isso agora, né? Aproveite esse tempo, valorize quem está do seu lado, né? Valorize quem está do seu lado, quem sofreu, né? Você que está quem tem mais tempo de casado aqui? Quem tem 30 anos de casado? 30? Levanta a mão, tem alguém com 30? 30? 40? Vamos lá, só para a gente chegar no mais alto. 40? 40? 42? 32, não, 40. Alguém com 40? 40 anos? 40 mesmo, 40. Mais alguém? Acima de 40? Quantos anos? 40 também? 40 anos. 40 anos de casados, 30, 35, quantos anos? 42 anos de casados. Com certeza teria muito testemunho para subir aqui e contar como vale a pena perseverar e como o caminho, né? A irmã fez assim, ó. Então não foi fácil. 40, então assim, irmãos, vale a pena, tá? Celebre a mulher da tua mocidade. Quantos homens imaturos, indoutos sem Deus, abandonam aquela que guerreou a vida inteira por causa de uma aventura? Não faça isso. Seja nobre, em nome de Jesus, amém? Honre, valorize, vai para Gramado. Sabe aquele dinheirinho do carro? Aleluia. Aqui, ó, parceladinho. Mais 12, está resolvidinho ali, ó. Mas invista, em nome de Jesus, amém? Vamos orar juntos? Pai, eu oro por cada casamento que seja blindado pelo Espírito de Deus, pela sabedoria do alto, que as Escrituras sejam sempre o fundamento dessa casa, desse casal, desse casamento. Que não seja, Senhor, guiado por momentos ou por circunstâncias, mas por algo mais nobre, que é uma aliança que eles têm diante de Deus. E que essa aliança, mais forte que o ouro, mais nobre, mais caro, que a prata, Senhor, que o diamante, que é o casamento, a aliança diante de Deus, seja cada vez mais fortalecido pelo Espírito Santo. Guarda os filhos desse casamento, guarda as alianças que cada um tem, Senhor, através dos seus filhos, protege tudo que leva o nome dos teus filhos, guarda debaixo da tua mão, em nome de Jesus. Nós oramos para que os casamentos fortes gerem famílias fortes. E famílias fortes vão gerar filhos fortes. E filhos fortes, uma sociedade, uma igreja forte. Nós abençoamos os casamentos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, tá? Aproveita a noite aí, se você pode ainda, dá tempo. Curte. Deus te abençoe, em nome de Jesus.